Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras, às 19h30. Eu sou o Vicente Falcão, a nossa querida intérprete, a Jéssica. Vamos receber vocês todos com muito carinho, com muito, energia boa. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que está trazendo um tema que já foi pedido aqui várias e várias vezes. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito desse encontro, desse bate-papo, dessa troca de experiência, de conteúdos, né? Muitos ensinamentos, muita coisa bacana vai acontecer nessa live de hoje. E é claro, para poder abrilhantar mais ainda esse evento, nós temos a nossa querida Paty Fonte. Seja bem-vinda, Paty. Ela que vai conduzir os trabalhos desse nosso encontro, dessa nossa live. Seja bem-vinda, querida! Boa noite, Vicente Falcão. Boa noite, Jéssica. Boa noite, pessoal. É um prazer, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira à noite, mais uma live pedagógica do Congresso Brincar. Muito bem. Como é que está o clima aí nessa Copacabana, Rio de Janeiro? Tá bonito, tá lindo aí? Tá maravilhoso, tá aquele clima gostoso, que nem é muito calor, nem tá muito frio, tá perfeito. Perfeito. Que bom, que bom. Ó, vamos fazer o seguinte, Paty. Eu vou passar rapidamente a vinheta do nosso programa, né? Da vinheta do Congresso Brincar. E aí, enquanto está passando a vinheta, você que está no Instagram, só dá uns joinhas aí, dá uns coraçõezinhos, né? Ajuda a gente a interagir. Solta o aviãozinho aí, convida um monte de gente. Você que está no YouTube, deixa seu like, no Facebook também. Pega esse endereço aí do seu YouTube, Facebook, copia, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai lá no seu Zap, principalmente nos grupos lá, ó, da escola, da faculdade, sabe, da Secretaria de Educação, do colégio. Solta as amigas, solta para todo mundo falando que tem uma live imperdível hoje e traz essa turma para cá. Então, ó, enquanto passa a vinheta, você me ajuda a avisar todo mundo que começou mais uma live pedagógica do Congresso Brincar. Tô te esperando, rapidinho. Vai lá, me ajuda aí. Chama. Brincar é o meu lugar mais belo. Brincar é onde eu posso sonhar. Brincar, construo meu castelo, aonde nascem fadas e onde as minhas asas irão desabrochar. Existe um lugar de mágica e sonhos, aonde seus planos se fazem brotar. E nesse lugar nós nos encontramos, tão cheios de encantos. Congresso Brincar. Já estamos a todo vapor, Paty, com os próximos Congressos Brincar. E a gente já está aí com um monte de coisa nova, né? Tem novidade na comunidade do Brincar, tem um monte de coisa. Você sabia, Paty, que esse ano nós vamos rodar todo o Congresso Brincar dentro da comunidade? Você sabia que está vindo um monte de gente maravilhosa para poder fazer eventos, cursos dentro da comunidade Brincar? Tá tudo lá dentro agora, hein? Tá lindo, hein? A coisa mais legal dessa comunidade, Vicente, é que ela reúne os melhores educadores do Brasil todo. Então, a gente tem como interagir com os grandes especialistas do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Então, tá uma riqueza pedagógica. E, assim, eu sinto muito orgulho de fazer parte desse projeto de verdade, gente. E cada dia ela cresce e ela melhora. E eu fico impressionada com tanta coisa boa que vem por aí. Paty, vou contar uma coisa para você. Tô empolgado, hein? Tô muito empolgado porque a gente está recebendo elogios de todos os lados, de todos os lugares, está todo mundo assim, sabe,
Gente, quanta coisa, quanta informação. Vicente, é tudo para nós lá, tudo para você. Tá lá, a comunidade tá bombando, bombando, bombando. Inclusive, você sabia que os congressos digitais agora nosso vão ser gratuitos para quem está na comunidade? Quem está na comunidade não precisa comprar congresso. Além da pessoa entrar na comunidade, já ter acesso a vários congressos, vários cursos, toda semana receber muito material, ainda virão novos congressos, novos cursos. Gente, assim, eu tô apaixonada. Se eu não trabalhasse na comunidade, certamente eu seria uma inscrita, sem dúvida. Ô, Pati, e hoje, para brilhantar a nossa live, o nosso encontro, nós temos também uma das profissionais mais brilhantes deste Brasil, hiper, mega, super reconhecida, né? Que é uma querida por todos nós e que também agora faz parte da comunidade, né? Então, para nossa alegria, ela veio e agora ela faz parte, a nova especialista da comunidade Brincar. E eu tenho tanta novidade para contar hoje, Vicente. Então, espera aí. Vamos chamar a professora Andréia? Andréia, vem com a gente! Professora Andréia! Boa noite, povo! Boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Boa noite, Vicente, Pati, Jéssica. Grande prazer estar aqui com vocês hoje, hein? Receba todo o nosso carinho, a nossa gratidão. E assim, já tem um fã-clube aqui, tá? No chat aqui. Eu fui aluno, ela é maravilhosa, ela é isso, ela que tem um fã-clube já brincando aqui com a gente, né? Eu vou carregar o meu povo. Carrega todo mundo, já tem uma turma aqui, ó. Já tem gente da Bahia, já tem gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Pará. Tem a turma aqui do Espírito Santo, tem uma turma aqui chegando do Piauí, Alagoas, Amazonas e de Portugal. Tem a turma de Portugal também, né? Sejam muito bem-vindas aí, bem-vindos todos vocês. Que bom, que bom, que bom. É uma honra receber todos vocês aqui. Andréia, vamos conectar. Tem um monte de gente aqui que ainda não conhece você. Eu falei, Vicente, quem é essa Andréia Serpa que vocês falaram tanto essa semana? Fala para nós um pouquinho aí, conecta com esse povo. Quem é a Andréia Serpa? Da onde você é? O que você faz? E o que você preparou para o nosso encontro de hoje? É com você, minha amiga. Então, Andréia Serpa é professora, normalista, fui normalista, sou pedagoga formada pelo UFRJ, e depois de muitas aventuras pedagógicas pelo mundo afora, eu me tornei professora universitária, né? Fui professora das infâncias, alfabetizadora durante muitos anos, trabalhei com educação de jovens e adultos, fui coordenadora pedagógica, sala de leitura, enfim, já fiz muita coisa nessa vida. São 35 anos de magistério e há 12 eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, né, em Niterói, e lá eu coordeno, então, o Laboratório de Brinquedos, que é um espaço de ensino, pesquisa e extensão nas questões da infância, sobretudo na questão do brincar, dos brinquedos, do que é brincadeira e de como isso é constituinte das infâncias. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, né? Então, e é isso, eu sou uma professora, contadora de histórias e brincante. Muito bem. Inclusive, Pati, semana que vem você vai visitar lá em loco, ao vivo e a cores, vai gravar, vai fazer entrevista, tem um monte de novidade que depois vai tudo lá para a comunidade, não é isso? Conta para nós. Posso contar a novidade para o pessoal? Posso? Gente, é com muita alegria mesmo, com muito orgulho, com muita honra que a professora Andréia Serpa veio para o nosso time de especialistas da comunidade Brincar. E, além de trazer conteúdos para a gente, ela vai lançar um curso inteirinho e uma parte, assim, principal desse curso será gravada nessa próxima semana. Eu vou, assim... É um sonho que eu vou realizar de jornalista na minha vida, fazer uma matéria lá na UF
entrevistando a professora Andréa Serpa, conhecendo esse laboratório de brinquedos. Eu acho isso incrível e acho que a gente vai poder deixar muitas sugestões também para as escolas, para elas criarem os seus próprios laboratórios, né, Andréia? Eu penso assim, de aproveitarmos muito esse momento lá e todo esse curso. Quem já é inscrito na comunidade, a aula 1 já está disponível. Agora, módulo por módulo, aula por aula, da professora Andréa Serpa, com uma pitadinha, né, da Paty Fonte, que eu não me aguento, gente. Vou colocar um pouquinho lá das minhas ideias também, junto com a Andréa Serpa, e a culminância desse curso será essa matéria incrível, ou as matérias, não é, Vicente? Vai depender de tudo que a gente vai conseguir reunir nessa filmagem. E eu convido você, que ainda não é inscrito na comunidade Brincar, a acessar o nosso site para conhecer, porque super vale a pena. Posso fazer, antes da Andréa começar, que tem muita coisa para ela falar para a gente precisa aproveitar a Andréa muito hoje, um pedido aqui para os nossos inscritos da comunidade, também para quem está assistindo a gente agora. Você se considera um professor brincante? Você se considera uma professora brincante? Então, ó, tira uma foto assistindo a gente, ou faz um print aí, coloca lá na sua rede social, marca o Congresso Brincar. Se quiser, marca a Paty Fonte também, Vicente Falcão. Vamos ficar muito felizes. Vamos repostar a sua publicação. Vamos criar aqui uma campanha em prol do brincar nas escolas. Que tal, Andréia? Você gosta da minha ideia? Fundamental, né? Eu acho que a gente precisa realmente espalhar essa ideia aos 4 ventos, aos 4 cantos desse país. Fundamental. É isso aí. Então, se você é brincante, coloca lá. Eu sou uma professora brincante. Coloca a sua foto assistindo a gente, faz o print. Vamos compartilhar muito isso, porque brincar é um direito inegociável das crianças. É um direito indispensável e hoje a gente vai aprender muito sobre isso com a professora Andréa Serpa. É isso aí. Então, Paty, você vai fazer o seguinte, daqui a pouquinho você fala um pouquinho mais sobre o curso que nós vamos, né, disponibilizar para a turma da comunidade lá. Não tem custo, gente. Você está na comunidade, você vai usufruir, degustar tudo lá à vontade. E a professora Andréa também vai fazer um convite de um evento que ela vai fazer também no Rio de Janeiro, em julho. É junho ou julho, Andréa? Junho. 4 de junho. Então, já tem conta. Daqui a pouco tem mais novidade para vocês aí também, para vocês estarem lá, tá? Andréia, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui nos bastidores, vou deixar você e a Paty agora decolarem, porque tem um avião cheio de novidades, de informações maravilhosas, tá bom? Estou nos bastidores, mais tarde eu volto. Beijo para vocês, uma excelente live, tá bom? Obrigado mais uma vez por você estar aqui, obrigado a todos pela presença. Paty, é com você. Andréia, agora é com a gente. Vamos lá, vamos lançar essa campanha do Brincar nas Escolas. Eu quero que você coloque as suas ideias. O curso da Andréia é simplesmente fantástico, gente. É maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão, assim, se apaixonar, como eu me apaixonei. Estou maratonando o curso dela já. E a gente vai trazer muito mais coisa ainda. E hoje ela vai dar aqui, sabe, aquela degustação para vocês ficarem com vontade de assistir tudo? Então, ela trouxe muita coisa bacana e, de vez em quando, eu apareço que eu vou passar a bola para essa professora incrível que veio nos prestigiar hoje, gente. Vamos lá, Andréia, é contigo, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos falar aí de brincantes. A formação do professor e da professora que brinca, né? Eu sou uma professora brincante, eu sempre fui uma professora. Eu fui uma criança brincante, sou uma professora brincante. Vai projetar o material? Aí vai estar, eu não sei se está projetando, eu não estou vendo. Preciso desse feedback. Ah, beleza. Então, vamos lá. O Brincantes é um curso que eu venho desenvolvendo lá no Laboratório de Brinquedos da FEUF, no laboratório. Ele é uma exigência, foi uma exigência do MEC, que a nossa Faculdade de Educação tivesse o laboratório, e nós montamos esse laboratório. Então, ele tem uns 10 anos já, né, de funcionamento desse laboratório, que eu venho trabalhando com a questão da contação de história, da questão do brincar, da questão das infâncias. E, sobretudo, nesses últimos tempos, me parece que o laboratório se tornou um espaço de resistência, né?
por tudo que as nossas crianças, que as infâncias estão passando. Então, o meu laboratório dentro da FEUF, junto, né, porque eu não trabalho sozinha, eu trabalho com muitos professores lá que também defendem as infâncias, é um espaço que eu considero, na verdade, um espaço de resistência, tá? A tudo que vem se fazendo com as infâncias. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Pode passar para mim, por favor? Eu sou um bebê. Eu estou crescendo e desenvolvendo numa velocidade que jamais voltará a acontecer na minha vida. Eu tenho tantas coisas para aprender, mas você sabe mesmo o que me ensinar? Você sabe como? Você pensa sobre isso? E aí eu trago uma imagem, né, desse bebezinho, tadinho, já de óculos, né, em cima de um livro grosso, entediadíssimo, pensando, né, no brinquedo, pensando naquilo que é próprio desse bebê. E essa imagem, apesar de parecer, né, uma imagem absurda, né, uma charge, na verdade essa imagem tem se tornado cada vez, né, mais próxima da realidade de muitos bebês, que não são tratados como bebês, mas são tratados como projeto de sucesso acadêmico de alguém, né? Então, essa negação da infância, né? essa ansiedade que nós estamos colocando sobre as crianças, essa imagem representa isso. O quanto a gente está num projeto de adultização dessas infâncias, de adultização até desses bebês, sem respeitar o tempo da infância, sem respeitar do tempo, né, que esse bebê precisa para crescer e se desenvolver saudavelmente. Então, vamos em frente, vamos passar lá. Pode passar para mim? Então, as crianças, deixa eu ler aqui que está maior. Crianças estão em processo de aprendizagem e desenvolvimento continuamente. Do 0 aos 6 anos é um período da vida humana que esse processo é mais intenso e ele jamais voltará a acontecer. Nós, seres humanos, vamos aprender e desenvolver a vida inteira, né? Eu trabalhei com educação de jovens e adultos. Adulto aprende, adulto constrói conhecimento, mas não como uma criança de 0 a 6 anos. O cérebro da criança de 0 a 6 anos tem uma plasticidade e é capaz de um desenvolvimento que nós vamos perdendo ao longo do tempo. Uma criança, por exemplo, de 2 aos 4 anos, ela praticamente duplica o vocabulário dela. Claro, sendo estimulada, né? Interagindo com outras crianças, com adultos, ouvindo histórias, cantando músicas. Então, o cérebro dessa criança ele tem uma capacidade de armazenar informações, de se desenvolver, né? Que o cérebro, se nós continuássemos nesse ritmo, aos 18 anos nós seríamos capazes de saber o dicionário inteiro da língua portuguesa. E nós não sabemos, né? Então a gente sabe que, assim, a menos que aconteça alguma coisa extraordinária na nossa vida, né, a gente não muda tanto dos 30 para os 32 anos, né? Ou dos 52 para os 54. A gente não sofre grandes transformações, a menos que tenha acontecido alguma coisa, né, espetacular na sua vida, um curso, um evento, uma experiência. Mas as crianças, de 2 para 4, elas se tornam outras pessoas. Uma criança de 4 e uma criança de 6 são pessoas diferentes, se tornam pessoas muito diferentes. Então, o desenvolvimento de uma criança, de um bebê, ele é muito rápido. Quem trabalha com a creche, com o segmento de creche, com a primeira infância, sabe que 6 meses na vida de um bebê é muito tempo. Ele desenvolve e aprende coisa demais, né? As crianças, muitas vezes, elas nos ensinam como educá-las. Mas, às vezes, o nosso adultocentrismo, né? Tem que ser do meu jeito, eu que sei, eu que sou o adulto, às vezes atrapalha, porque a gente ignora esse processo da criança. A criança, ela sabe de si, ela está tão perto, né, da natureza, ela está tão próxima aos seus instintos mais naturais, ela sabe como é que ela aprende, ela sabe como é que esse processo acontece. E muitas vezes o adulto é que vai engessando essa criança, vai dizendo não pode isso, não pode aquilo. É tanto não que a gente cola nessa criança que a gente vai impedindo essa criança de ser criança.
Andréia, eu vim aqui porque a Sueli, ela colocou uma questão que, assim, tem tudo a ver com o que você está falando. Ela falou assim, na minha cidade vai acontecer a Semana do Brincar no mês de maio, mas a prefeitura estipulou que fosse brincadeiras indígenas. Aí eu pergunto, como fica o brincar? É o adulto sempre querendo dirigir essa brincadeira, né? Dizer o que a criança vai brincar. Parece que a criança vai perdendo tempo e espaço dela de brincar. Então eu vim aqui rapidinho só para falar isso, que eu achei que era muito pertinente a sua fala. Exatamente, que é o tal do adultocentrismo, né? Nós somos tão autoritários que até sobre o brincar da criança nós queremos definir. Nós queremos dizer como é que ele tem que... O brincar é eletivo da criança. A criança define como vai brincar. É a criança que escolhe. Porque o brincar é uma necessidade inerente à criança, diz respeito à subjetividade dessa criança. Então, eu, adulto, quando eu interfiro nisso, eu estou sendo invasivo. Isso não significa dizer que a gente não tem coisas a compartilhar, né? A gente tem coisas da nossa cultura, da cultura da infância, que nós podemos compartilhar. Nossas brincadeiras indígenas, muito bacana, mas eu preciso convidar essa criança, eu preciso ouvir essa criança. E muitas vezes a gente atropela a criança e só impõe de fora para dentro, né? Então é diferente quando a gente compartilha experiências, compartilha a cultura, convida a criança à brincadeira, ouve o que a criança tem a nos ensinar também. Então, eu acho que a gente fala tanto, né, de uma formação para a cidadania, de uma formação para a diversidade, para a democracia, e não respeita a criança enquanto sujeito. É não ser autoritário, né? Você dar voz a essa criança, dar vez a essa criança de brincar livre e também oferecer e mostrar outras possibilidades. Eu acho que isso é importante, né? Deixar claro aqui que é isso. A gente não está dizendo que não é legal apresentar as brincadeiras indígenas, não é isso. É que é preciso que essa criança tenha um tempo, né, André? É um tempo livre. Antes de você adiantar, eu quero te fazer uma pergunta que agora é minha. Porque uma coisa que me angustia muito. O brincar na educação infantil muitas vezes é renegado, mas a criança vai crescendo, mas a criança com 7, 8, 9 anos ainda é criança. E essa criança, então, ela é cheia de tarefas, essa criança tem muito menos tempo e espaço ainda de brincar, né? Então, eu queria abrir aqui, apesar da comunidade brincar e do Congresso brincar ser muito voltado aos profissionais de educação infantil, a gente também fala com os profissionais do ensino fundamental 1, que as crianças precisam, merecem desse tempo e desse espaço, não é? É. A fala mais triste que eu ouço na escola é quando o professor vira para uma criança e diz assim, no ano 1, eu fui professora alfabetizadora, né? No ano 1, vira para uma criança e diz assim, agora acabou a brincadeira. Quer dizer, essa fala, ela revela um monte de coisas. Primeiro, uma concepção de infância equivocada. Segundo, uma concepção de brincadeira equivocada. Como se a brincadeira fosse uma coisa excludente do processo de aprendizado e desenvolvimento da criança. Então, o caderninho, o quadro, a tarefinha, o livrinho, isso é aprender. Aqui, escrevendo, cansando a mãozinha, a criança está aprendendo, né? Mas quando ele está brincando, não, é tempo de ócio, é tempo de divertimento, isso não é tempo de aprendizado. Isso, na verdade, denuncia a formação docente, porque, na verdade, o brincar é inerente à nossa espécie. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a questão do brincar na natureza. Com certeza você vai aprofundar isso aí. É horrível quando a gente escuta hora de brincar e hora de aprender. Hora de brincando. Agora acabou a brincadeira. Agora é sério. Né? É isso. Agora acabou a brincadeira. Agora é sério. Brincar. Como se brincando a criança não aprendesse. Tudo que a gente sabe, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, é o quanto que a criança aprende brincando, né, André? É isso. Eu vou sair, porque senão eu fico falando junto com você. É isso, Paty. Brincar é coisa séria. Brincar é coisa muito séria. E eu espero que, ao final dessa live, a gente possa compreender o quão sério é brincar e o quanto a negação da brincadeira nesse universo da criança
tem consequências graves e sérias também. E eu quero falar muito disso, né? Então, assim, as crianças, elas pensam, elas representam, constroem conceitos sobre o mundo. Ao ignorar isso, dificultamos o processo de desenvolvimento e aprendizado dessa criança. Ao ignorarmos que é brincando que a criança tem a primeira experiência de representação simbólica do mundo. O brincar é a primeira representação simbólica do mundo da criança. É um não é, mas faz de conta que é. Né? Então, ela não é, mas ela faz de conta que é o super-herói, o bicho, a mamãe, a professora. Ela não é, mas ela faz de conta. E nesse jogo ela começa a entender os processos de representação, de simbolização. Então, é fundamental para a criança. Né? Então, Flávia, os próprios pais pedem, mas não tem curso, né? Não tem faculdade de pai. Não tem faculdade de mãe. Pai e mãe, pare criança, né? E a gente passa muito tempo estudando infância, estudando a história da educação, a história do desenvolvimento infantil, a gente estuda neurociência, a gente estuda como é que é esse animalzinho, né? Como é que é o processo epistemológico de construção de conhecimento da criança. Então, a gente não pode realmente se permitir que o leigo, né, que as pessoas queiram transformar a escola numa grande brincadeira de escolinha. Eu sou uma profissional formada em curso normal, pedagogia, mestrado, doutorado em educação. Eu não entro numa sala de aula para brincar de escolinha, para dar folhinha de A, E, O, U para a criança. Por quê? Porque a hora que eu fizer isso, eu estou negando todo o conhecimento, né, produzido, pelo menos no último século, sobre infância, sobre criança e desenvolvimento. Então, eu acho que a gente precisa realmente... Eu sei que a gente vive tempos, né, de muitos especialistas de Facebook, de muita gente formada no WhatsApp. Todo mundo acha um monte de coisa sobre tudo, mas a infância é coisa muito séria. A infância é coisa séria demais para eu franquear essa criança, eu acho que é assim, né? Não dá para a gente sair achando. Existe estudo, existem livros, é isso. Tem congressos, tem especialistas. E aí o pai realmente, né, Flávio? O pai fala assim, mas eu vou mandar meu filho para a escola para ele só brincar? E aí, vamos lá chamar essas famílias e conversar com elas? O que é só brincar? Vamos lá. Então, vamos chamar essas famílias para a gente conversar sobre o brincar, sobre o que significa só brincar, né? Que aí, aos poucos, eles vão entendendo que não é só. E eu espero também contribuir com vocês nessa discussão, né, com as famílias, dar material, né, contribuir para que essa partilha com as famílias também façam com que eles olhem para essa criança e compreendam melhor o que é uma criança e o que, de fato, criança precisa, né? Então, assim, a aprendizagem ela não é uma preparação, uma antecipação das etapas futuras. Na década de 90, né, quando a gente discutia educação infantil, tinha uma grande briga, porque a gente já queria tirar o termo pré-escola, né, do vocabulário da educação brasileira. A gente conseguiu que ficasse educação infantil, no seu sentido amplo, né? Pode passar para mim o slide. No seu sentido mais complexo, mas ainda assim se manteve o termo pré-escola. Educação infantil não é uma pré-escola. Educação infantil é escola. E muita coisa, né, que acontece nessa escola é próprio, sim, desse segmento. É como você tem um segmento do Fundamental. O Fundamental 1 é específico um trabalho de Fundamental 1. Fundamental 2, específico de Fundamental 2. O ensino médio é um trabalho específico para ensino médio. A gente não pode confundir isso. Hoje a gente está numa confusão que tem gente querendo fazer a educação infantil um preparatório para o ensino médio. O currículo do ensino médio está invadindo a educação infantil. A gente precisa discutir sobre isso. Eu já vivenciei reunião de pais de criança de 4, 5 anos preocupados com o Enem. Pais preocupados se a criança vai passar no Enem. Isso se a gente nem sabe que quando aquela criança tiver essa faixa etária, se ainda é Enem, se já mudou, se é outra coisa. Quer dizer,
É enlouquecedor. E você falou uma coisa Meteoro muito veio. importante. Você falou uma coisa muito importante. Os pais, eles são ignorantes pedagógicos, ou seja, eles ignoram a parte pedagógica. Então, nos cabe explicar, orientar, demonstrar, não é, André? É por isso que a gente está aqui, é por isso que acontecem as lives, os congressos, os cursos. E, gente, eu estou assim, muito satisfeita de ver como o pessoal está aqui, Andréia, mandando comentários no Facebook, no YouTube. Todo mundo aqui interessado em discutir mesmo, em debater esse tema com você. E essa campanha, ela é de suma importância, porque saber, né? Todo mundo sabe, diz que sabe dessa importância do brincar, mas na prática, meus amigos... E veja, Paty, eu venho me preocupando com uma questão que é bastante complexa, que é o seguinte: hoje nós vivemos, pelo menos aqui, gente, eu peço desculpas aí ao Brasil afora, né? Eu conheço muito a realidade do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro. Rodo bastante o estado, né? Do Rio de Janeiro. Então, eu posso dizer, é muito preocupante que hoje a gente tem um movimento encabeçado por editoras de livros, encabeçado por determinadas escolas privadas, que simplesmente inventaram um currículo para a educação infantil. E, veja, é um currículo inventado, é um currículo que não tem fundamentação teórica em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu trabalho com grandes especialistas. Oi, gente, eu acho que o áudio da Andréia, ele sumiu para mim. Estão me ouvindo? Jéssica, sinaliza aí, você está me ouvindo, Jéssica? Sim. Andréia, seu áudio sumiu para mim. O áudio da Andréia sumiu, gente. Quem pode ajudar? Cadê o pessoal do suporte? Com certeza o Marcelo do suporte vai ajudar a gente. Vamos esperar só um pouquinho, mas aconteceu alguma coisa? Verifica, Andréia, por favor, se você não silenciou sem querer, alguma coisa do tipo, não. E o meu áudio, vocês estão ouvindo? Andréia, vou precisar que você saia e entre de novo aqui na plataforma. Andréia, sai e entra de novo. Pedi a Andréia para sair da plataforma e voltar. Acho que ela não está entendendo a gente. Mas são coisas da tecnologia, meus amores. Vocês que estão aqui ouvindo é para dar aquele suspense, sabe? Quando tá muito boa a live, tá maravilhosa, aí vem assim, o intervalo comercial, a seguir cena dos próximos capítulos. Foi isso que aconteceu aqui agora no nosso Congresso Brincar. O áudio da Andréia sumiu pra gente, mas ela vai sair, ela vai voltar e vai retomar esse assunto aqui com a gente, porque tá sensacional essa live. Enquanto ela vai e volta, eu vou contar mais um pouquinho para vocês desse curso que será, assim, o primeiro curso pós-comunidade aberta. Porque assim que as pessoas entraram na comunidade Brincar, já encontraram lá vários congressos, vários cursos e começaram a receber semanalmente materiais. Materiais de quê, Paty? Materiais do berçário, da creche, dessa parte da pré-escola, que são as crianças pequenas, materiais de inclusão. Ela voltou, eu estava aproveitando, fazendo uma propaganda básica. Paramos de ouvir, não entendi o que aconteceu. Deixa eu voltar aqui. O seu áudio sumiu pra gente. Eu estava contando pro pessoal aqui tudo que tem na comunidade, mas depois eu não entendi conto, também, gente. porque eu estava, de repente, parei de te ouvir também. Não sei o que aconteceu. Acontece, eu falei aqui para as pessoas assim, sabe quando está melhor do programa, melhor da novela, e aparece assim, a seguir cena dos próximos capítulos, ou vem o intervalo comercial? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui pra gente. Tava no melhor da nossa live e você sumiu. Vamos voltar. Não, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Então, gente, aproveita esse intervalinho, convida todo mundo. Professora Andréa Serpa merece, nós merecemos mais gente aqui nessa comunidade, tá?
Então Retoma, vamos lá, Andréia, antes que que é caia de sua. novo. Então vamos lá. Oi, gente, vou de novo, gente. O que tá havendo, Marcelo? Ajuda a gente. Meu Deus, o que será que tá acontecendo? Mas é para dar suspense mesmo, né, galera? Por favor, ajudem. É o momento de todo mundo ficar aqui dando essa força, porque olha, não só o que vem hoje nessa live, mas todo esse material que eu estava contando para vocês, que tem na comunidade e que vai ter na comunidade a partir de agora, assim, são incríveis para discutir em reunião de professores, para discutir em reunião de pais também, que era o que a gente estava conversando antes, explicar, orientar os pais que realmente não sabem, eles não estudaram como a gente, né? Vamos levar o material da professora Andréa Serpa lá para a escola, para a gente discutir, para a gente conversar. Vamos levar essa live, o curso que vai entrar na comunidade. Isso vai ajudar muito a todos nós. Exatamente, a gente precisa. E veja, a gente enfrenta, Paty, um mercado que vem de um projeto de escola que não tem fundamentação, nem legal, nem teórica. Aí eu pedi para ele botar aí o artigo 29, passa para mim aquele slidezinho, né? O outro, passa mais um. Isso, aí, ó. Não, volta. Esse, artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social. Então, veja, a gente precisa dizer isso. Olha, tem lei, tem diretrizes curriculares. Olha, o nosso trabalho não é na base do achismo. Existe uma fundamentação teórica e legal. E a BNCC é bem categórica, né, quanto a isso também. Sim, sim. E assim, eu agora, Paty, eu acho que assim, a gente às vezes fica assim, cheia de dedos, né, não sei o quê. Não, gente, a gente precisa dizer. Olha só, existe uma coisa, Paty, que é a diferença de concepção pedagógica. Ok, isso é permitido, isso é normal. Você pode ser mais Piaget, eu posso ser mais Vygotsky, entendeu? Você pode gostar mais de Montessori ou mais de Waldorf. Tudo bem. Aí a gente está discutindo dentro de uma concepção pedagógica. Agora, dizer que vai dar livrinho de português, matemática, estudos sociais para uma criança de 3, 4 anos, isso não é concepção pedagógica, isso é equívoco pedagógico. Entendeu? Como acontece, gente? Se a gente perguntar aqui, quem está aqui assistindo a gente agora, vocês conhecem escola com livro didático para criança de 3 anos? Vamos fazer assim, uma pesquisa prévia. Quem conhece escola que adota livro didático para criança de 3, 4 anos? Se inventou, Paty, um currículo, por exemplo, que criança de 4 e 5 anos tem que escrever o nome com letra cursiva. Aonde isso está escrito? Em qual referencial teórico? Eu fico procurando assim, gente, traz para mim, manda para mim qual é o profissional, qual é o professor doutor que escreve isso, né? Porque, assim, é um absurdo que a gente tenha enfrentado tudo isso ao longo de anos e anos e anos, e aí, de repente, a gente chega no século XXI com um currículo inventado, que não tem legalidade nem nas diretrizes curriculares, nas orientações curriculares, porque está lá, gente. Pode passar, eu acho, mais um. Né? Que vai contra tudo que a gente estuda, tudo que a gente pesquisa. Tudo que está escrito. Inclusive nos documentos legais. Exatamente. Que deveriam nortear, teoricamente, nortear o trabalho de todo mundo. Né? Por isso que a comunidade brincar é tão importante, essa live é tão importante, porque lá na comunidade a gente debate sobre isso e sobre tantas outras questões de como você vai desenvolver essa criança em sua plenitude, gente. Pode passar aí, Marcelo, pode passar. Passa aí. Isso, aí, ó. As orientações curriculares que ainda estão valendo, tá aí. A criança é o centro do planejamento curricular. Então, antes de ficar inventando currículo sobre a criança, olha para a criança. Esse Brasil é imenso. As crianças produzem brincadeiras, modos, né? Elas se produzem como sujeitos de cultura e de história nos diferentes lugares do Brasil de formas diferentes.
Então, a gente tem que olhar para essa criança, que é sujeito de cultura, né? Que tem a brincadeira na casa dele, que é a brincadeira que a avó ensinou, que a mãe ensina, que os irmãos brincam. Então, está aí no artigo 9º, né? São as interações e brincadeiras. E aí a gente está atropelando, né, a fundamentação teórica e a fundamentação legal para dizer assim, mas o pai gosta, mas o pai quer. Peraí, gente, calma, né? Calma lá, sabe? Sou eu sentar na frente do médico e falar assim, doutor, eu acho que o senhor deve prescrever aí para mim isso, isso, isso e isso. Me dá a receita que eu estou saindo. Então, não precisa, gente. Então, eu não preciso estudar 4, 5 anos de faculdade, fazer mestrado. Na verdade, fecha a faculdade de educação e vamos embora fazer, né, o que a gente acha. Vamos embora, pega o livro didático e vai lá fazer o que a gente acha. Não é Pois assim. é, e a riqueza, né, que a criança nos traz, com a sua história de vida, a sua forma de enxergar o mundo. Trabalhar isso na sala de aula é tão lindo, gente, é tão rico. Para quê? E são essas as orientações que nós temos, né, Paty? São essas as orientações que nós temos. Vamos divulgar muito essa campanha, professor brincante, nesse mês de maio, que se comemora, né, a Semana Mundial do Brincar. E muita gente só para aquela semana mesmo para brincar. E o resto do ano letivo... Brincar na criança é todo dia, né, gente? Brincar é todo dia. Pode passar, vamos adiante. Estou preocupada com a hora, vamos adiante. Eu não saí daqui porque eu percebi que eu estava saindo e estava sumindo sua voz. Eu não sei se tem a ver ou não, eu fiquei. Pode ser. Eu fiquei. Tá tudo bem, fica aí, Paty, fica aí com a gente, vamos lá. Então, gente, na verdade, desde a década de 90, nós falamos que as inteligências são múltiplas, né? Que o ser humano estava lá no artigo da LDB, uma educação integral em todos os seus aspectos, né? E, na verdade, a escola, né, tem que parar e pensar, quer dizer, cada professora, cada professor precisa parar, exatamente, criança de 2, 5 anos com apostila, aonde isso se encaixa no conhecimento pedagógico que nós temos, sabe? Então, se as inteligências são múltiplas, né? Se a criança aprende aí desenvolvendo em todas as áreas, né? Se todas as áreas são importantes, se a gente tem aí, né, a linguística, a matemática, espacial, interpessoal, né, espacial, e a lei me diz que esse é o meu trabalho, investir no desenvolvimento de todas essas, né, inteligências, por que eu estou amarrando a criança numa apostila, meu Deus? De onde que saiu esse currículo? De onde que saiu essa informação de que assim a criança aprende e produz mais? Isso não é verdade. Vamos ver por que não é verdade? Passa aí, pode passar. Né? Todo filhote brinca. Brincar é inerente à nossa espécie. Não é uma invenção da Paty, da Andréia, né? De essas professoras não querem trabalhar, não querem fazer nada, só querem ficar brincando, deixando as crianças livres para brincar. Não é isso não, gente. Olha para o filhote gato, olha para o filhote cachorro, olha para o filhote koala. Todo filhote brinca, todo filhote mamífero brinca. Tem os biólogos que dizem que até filhote de cobra brinca, mas a gente não gosta de cobra, a gente gosta de mamífero, bonitinho e fofinho, né? Então, assim, brincar faz parte do processo de amadurecimento físico-social de todas as espécies, né? Veja, se você conversar com o veterinário, a minha irmã é veterinária, se você conversar com o veterinário, ele vai dizer, aquele animalzinho que fica de filhote enjauladinho naquele aquáriozinho de pet shop, aquele filhote ele pode desenvolver uma série de doenças, porque ele não se mexe, porque ele não corre, ele não pula, ele não interage com os outros bichinhos, né? Esse filhote, ele, na verdade, pode desenvolver comportamentos antissociais, né? Aí você quer lá o seu bichinho, né? Amarrado, né? Fazendo folhinha, e depois quer que ele tenha empatia. Depois quer que ele desenvolva sociabilidades. O menino está chegando na faculdade e não consegue trabalhar em grupo, porque não consegue trabalhar com outro, porque é um individualista, é um egoísta, né? Então, a gente só prepara o filhote para a vida se o filhote tiver a oportunidade de brincar e interagir com os outros filhotes. Gente, eles vão se sujar, eles vão se lanhar, eles vão se morder, eles vão se bater. Aí os filhotes gatinhos aí, ó, brincando de lutinha, né? É uma preparação
É uma preparação para a vida. Então, é claro que a gente está na escola num espaço privilegiado, que a gente tem a mediação do adulto para ajudar essa criança, né? Ajudar, né? Mediar essa brincadeira, mas a criança brincando com outra criança, gente, é assim que a criança aprende. No ser humano, brincar tem aspectos objetivos e subjetivos, desenvolvimento intrapsíquico e formação sociocultural. Não existe uma infância, gente, mas diferentes infâncias Brasil afora. E todas elas precisam brincar. Pode passar para mim, por favor. Então, vamos lá. Então, quando os pais ou o leigo, aquela sua colega, né, que de repente tem uma formação tão conservadora, vê assim, mas a criança vai só brincar? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos aspectos objetivos do brincar. Brincando, essa criança vai formar um corpo apto à vida, um corpo funcional. Hoje nós temos crianças pequenas, novinhas, fazendo fisioterapia. Sabe por quê? Porque o corpo só faz isso, ó. Meu Deus, sou eu mesma que tô atrapalhando o áudio da Andréia, gente. Me perdoem. Atrapalhei seu áudio de novo, me perdoe. Como a gente faz? Eu precisei sair dando explicação para vocês. Eu precisei sair porque apagou a luz aqui e ia terminar a bateria do meu notebook. Oh, meu Deus. Desculpa, tá, gente? Vamos ver se ela volta. É muito interessante quando a Andréia Serpa vem e fala tão categórica para a gente, né? Ela que é doutora em educação, o que a gente sabe que é o certo, né? Desculpa, tá, Andréia? Eu precisei sair. Porque... eu acho que quando você entra e sai, o negócio trava. Eu precisei sair porque estava terminando a bateria do meu notebook, eu fui ligar, quando eu voltei, eu deixei você muda de novo. Me perdoe. É isso mesmo, eu acho que é isso. Que tá não vou sair mais, não. Eu vou ficar aqui então, te vamos ouvindo. lá. Aspectos objetivos do brincar, né, gente? Que a gente estava falando, né, Paty? Que é isso, são informações que eu acho que as famílias precisam ter, sabe? O seu filho, ele não é só uma cabeça que você não manda uma cabeça para a escola. Você manda uma pessoa inteira para a escola. E essa pessoa inteira, quando ela sai da escola, ela vai precisar desse corpo inteiro para viver. A gente precisa do nosso corpo. E sabe uma coisa que você conversar com um profissional da educação física, os psicomotricistas, né, os profissionais dessa área, eles vão dizer para a gente, eles vão nos ensinar a dizer assim, olha, primeiro aprendizado do bebê é motor. É motor. A criança, o primeiro canal de aprendizado da criança é o movimento, gente. Então, na primeira infância, a criança... mas essa criança não para? Mas essa... Você já observou um filhote de gato? Um filhote de cachorro? Eles param, gente. Eles comem, né, chinelo, eles quebram vaso, eles correm para lá e para cá. E é isso, porque isso é um instinto natural, isso é da natureza. Então, essa criança, a gente querer colocar essa criança numa camisa de força, sabe? É ir contra a natureza da criança e contra a natureza desse filhote. Porque ele instintivamente sabe que ele precisa correr, pular, né? Interagir. Porque é brincando que ele vai fortalecer conexões neuronais. Então, a criança que não brinca, ela não é mais inteligente que a outra. Ao contrário. Ao contrário, a falta de movimento na infância, essa criança que não pode brincar, que não pode interagir, que não pode estar ali se mexendo, mexendo com as mãozinhas, mexendo com a cabeça. A criança que não está vendo, explorando o mundo, essa criança, ela pode sofrer atrofias. Atrofia motora. Vamos lá, gente, vamos conversar com os colegas da educação física, gente. Atrofia motora produz atrofia cognitiva e atrofia emocional. Aí depois a gente fala assim, ai meu Deus, essas crianças são impossíveis. Mas você está ajudando ou está atrapalhando esse bebê?
no processo de desenvolvimento dele? Será que isso que a gente vem colhendo de consequência aí, né? Alguns comportamentos assim explosivos, mas a gente está deixando essa criança ser criança? Será que a gente está facilitando a vidinha deles ou a gente está atrapalhando bastante a vidinha deles, né? Nossa, Então, uma coisa que me corta o coração é a professora que tira recreio de criança, porque a turma está agitada ou porque a turma não, enfim, não se comportou como ela achava que seria o correto, porque ela faz exatamente o oposto, né? O que ela não deveria fazer, porque é na hora do recreio que essa criança vai extravasar, vai brincar. Se a turma é agitada e você tira o tempo de brincar da criança, você está plantando vento para colher tempestade. Exatamente, é exatamente o contrário. É incrível tá? isso. É o contrário. Né? Você, na verdade, quanto mais... Sabe assim, se um gato ele quer fugir e você tenta pegar ele, você não faz ideia do que é segurar um gato que quer fugir. Então, assim, a reação da criança, né, ao aprisionamento geralmente é violenta, é catastrófica. E isso é imperícia. Muitas vezes, Paty, eu vejo algumas situações que acontecem na escola que a gente perde completamente, né, a condição, né, de mediar aquela reação. Porque é o seguinte, a criança, veja, ela tem poucos recursos ainda emocionais, linguísticos, para lidar com a frustração, com o medo, com a raiva. Ela depende da gente para aprender a lidar com isso. Aí eu tenho um adulto que, apesar de ser um adulto, também não consegue lidar com a sua frustração, com a sua raiva. E aí, sabe o que a gente faz? A gente entra em rota de conflito com essa criança. Aí o negócio vira um pesadelo na escola. E foi imperícia. E veja, não foi assim. A gente nunca pode dizer assim, mas foi culpa da criança. Gente, a criança nasce careca, pelada e sem dente. A imperícia é do adulto, que não soube conduzir. É tão comum. Olha, se eu estou falando alguma mentira, gente, vocês podem colocar aí no chat. É comum ou não é vermos isso nas escolas? Ouvirmos esse tipo de coisa. Vai ficar sem recreio porque não se comportou, por conta da indisciplina. Enfim, os professores fazendo tudo ao contrário. Então, a gente estuda. Chega na hora da e muita gente diz assim, porque se fosse comigo, se fosse com você ia fazer o quê? Eu ia bater. Você ia dar uma palmada, ele ia fazer de novo, você ia ter que dar uma mais forte. Quando você fosse estar por cima, você está espancando a criança e não tem jeito, porque não é esse o caminho. Entende? Na verdade, a criança não está sabendo lidar com isso, você tem que ajudar ela a amadurecer. Não é você regredir ao nível da criança, né? E ficar disputando. Tantas outras formas, né? Tantas maneiras. Disputando poder. Eu não tenho que disputar poder com uma criança de 4 anos. Eu tenho que ser o adulto dessa relação. A ideia não é essa, né? A ideia é ser o adulto. Não significa que eu não vou corrigir, conversar, dizer não, está errado, não é assim. Não é isso. Não significa que você não vai dar limites, que você vai combinar as regras, que você vai orientar. Não é isso que a gente está falando. Eu até brinco, né? Eu falo com os meus alunos, gente, olha na minha cara, vê se eu tenho cara de que não dou limite para criança, gente. Eu sou o limite da criança. Ela olha para mim, ela já, entendeu? Ela já entendeu que eu sou o limite. Então, assim, não é isso. Mas, assim, eu não posso me comportar e ficar disputando com a criança de 4, 5 anos como se eu fosse outra criança, sabe? E hoje vem a neurociência, né, Andréia, falando, como você estava explicando aqui para gente, brilhantemente, que a neurociência vem mostrando isso e cada vez mais trazendo subsídios para gente. Exatamente. E aí a gente tem lá também, né, no Kahneman, da inteligência emocional, né? Quando você está no meio de um sequestro emocional, gente, o outro precisa ter realmente muito conhecimento e muita perícia para lidar com isso, sabe? Sim. E a gente vê, entendeu? Aí, assim, porque o outro já está muito nervoso, ele já não está dentro do normal dele. Então, ao invés de você tentar acalmar essa pessoa, você vai lá e quer apagar fogo com gasolina. Aí o negócio pega fogo e você não sabe por que. Gasolina é ótimo. Gente, tentar, entendeu? Tentar conter.
um Não, eu comportamento. estou entendendo e estou achando maravilhoso, porque você vem categórica mostrando pra gente, e assim, é isso que eu acredito, é isso que eu Você estudo. tentar conter um comportamento, né, agressivo ou violento, com mais agressividade e violência, você está alimentando aquele comportamento exatamente com aquilo que aquela pessoa já tem. E vai A agressividade e a violência ela já tem. Ela vai precisa gerando de outra mais coisa. revolta, mais agressividade, que vai explodir em algum momento. Se não for naquele momento, logo depois vai explodir. Vai sempre explodir. Né? Vai sempre explodir, gente. Pode passar para mim, Marcelo. Vamos em frente. O povo até parou de comentar. Comentem. Então, gente, veja, e eu sei, eu não estou falando assim, nossa, que é fácil falar. Não é fácil falar, não. Criança testa a sua paciência 10.000 vezes por segundo. E quando você junta 30 numa sala, você tem realmente que ter muita tranquilidade, calma, maturidade para você lidar com essas tensões. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se você for mais um ali dentro, né, perdendo as estribeiras, você perdeu o pé da tua turma e aquilo vai virar um inferno para a sua própria vida. Então, você precisa realmente... a criança precisa entender que existem outras formas de se relacionar, de sociabilidade, que não passam pela agressão, que não passam pela violência. Mas eu vejo um monte de professora pedindo silêncio, gritando. Né? Então, assim... É o que mais acontece. E, gente, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Né? Sim. E veja, falo isso por experiência própria. Muitas turmas minhas, muito agitadas, falando muito alto, o que eu tive que fazer? Ter consciência. Gente, enquanto eu não falar baixo, enquanto eu não me acalmar, minha turma não vai acalmar. Entende? E geralmente as turmas são bem o reflexo do professor, principalmente as crianças ali, que, né, até uma certa idade que só tem uma professora ou um professor regente, elas são muito reflexo. É muito, e elas vão observando como é que você vai mediando, resolvendo as coisas. Porque criança, gente, veja, ela está o tempo inteiro olhando para esse mundo adulto e tentando conhecer isso. A gente vai falar disso no próximo slide. Né? Então, assim, aspectos objetivos do brincar, eu já falei, aspectos, Marcelo, que passou, culturais do brincar, né? Pode voltar umzinho para mim, Marcelo? O dos balãozinhos pretinhos? Então. O outro é o nosso inferno, né, gente? Já dizia Sartre, né? O inferno são os outros. E a gente também é o inferno de alguém. Isso aí a gente pode ficar tranquilo, que a gente sempre vai ser o inferno de alguém, né? Mas viver na sociedade é negociar desejo, né? É negociar. É isso. Se a gente não sabe brincar, a gente não desce pro play. Então, a gente desce pro play, brinca, aí briga, aí sobe emburrada, aí diz, não vou mais brincar com a Paty, que a Paty não sabe brincar. Aí volta pro play, né? E vamos aprendendo. O que é isso do universo humano, né? Então, é brincando que a gente vai compartilhar com os outros sujeitos esses espaços-tempos, aprender a fazer regra, acordo, negociação, né? Avaliação, leitura de mundo. Sabe? É brincando que a gente aprende isso. É brincando que a gente desenvolve autonomia. E a gente vê hoje tantas crianças que não conseguem fazer nada, né? Sem serem o tempo inteiro conduzidas pelo adulto, porque o adultocentrismo não deixa essa criança desenvolver autonomia, né, Paty? E a gente vai lá atrás. Maria Montessori falava isso no século passado, né? Não faça pela criança o que a criança pode fazer por ela. Sou muito fã de Montessori. Que pena, né? Que são poucas as escolas agora. Hoje a Beth Mática deu uma dica muito interessante. Exatamente assim, de vez em quando, você coloca assim 3 peças de roupa e peça seu filho e sua filha de 4, 5 anos para dizer com qual roupa você quer sair hoje. Dê a chance dessa criança começar a fazer suas próprias escolhas. E ela foi explicando lá o pensamento matemático que desde cedo vai sendo desenvolvido e a gente não. Tem o costume de dar tudo pronto, né? De colocar... Tudo na mão, né? Tudo na mão. Aí depois quer que essa criança faça apostila. Aí você forma um fazedor de apostila. Eu posso falar como mãe, né? Como sou mãe solteira, mãe solo, a minha mãe sempre me ajudou muito com a minha filha.
Então, ela dizia muito assim, não, você não quer fazer, você não quer ter trabalho. Enquanto eu estava ali querendo que ela guardasse os brinquedos, fizesse as coisinhas dela, organizasse. Então, essa fala é muito comum dos mais Sim. velhos, Sim. né? E das pessoas que não têm esse conhecimento. Por isso que a gente está aqui falando, é importante Pois que é. essa criança tenha escolha, né? Mas é isso, né? Pai e mãe não lê Montessori, gente. A gente lê. A gente estuda. A gente vai ver. Nós é que vamos falar assim: olha, por que Montessori falava assim? Não faça pela criança o que a criança pode fazer por ela mesma, né? Porque, na verdade, eu estou preocupada com o desenvolvimento dessa criança. Não é preguiça, não estou fazendo porque eu não quero fazer pela criança. Eu não estou fazendo, né? Porque eu quero que essa criança aprenda a fazer. Gente, vamos lá, vamos falar aqui. Preto no branco, assim, vamos deixar aqui as letrinhas bem. Tem criança hoje, né, com 8 anos, que ainda grita, mãe, acabei, pelo amor de Deus. 8 anos, né? Criança de 6 anos que não sabe amarrar o próprio sapato, não sabe calçar o sapato. E aí hoje criança, o que acontece? Qualquer coisa... É o celular, bebezinho já com o celular, criança pequena já com o celular, para a criança ficar quietinha ali, ficar no cantinho, quietinha, distraída. E aí já entra uma outra problemática. Que é o final da nossa conversa. Né? Nossa, então desculpe, já fui antecipando aqui. Não, é isso mas mesmo, mas é isso. Né? É uma vontade, assim, é uma pressa, né? E educação não se faz com pressa, educação exige tempo. Eu falo isso na minha sala de aula direto. Eu falo assim, vocês esqueceram, mas uma vez na vida de vocês, teve um adulto que teve que ter muita paciência para ensinar você a limpar sua própria bunda. Porque isso você não ensina num dia, não. Isso é um processo, gente. Você tem que ficar sentado do lado da criança, no piniquim. Desfraldar a criança é um processo. Dá um trabalho danado. É mais fácil. Quando você fala do tempo, da paciência, aí me veio, né? Você falou da nomenclatura, um pouco atrás, pré-escola. Por isso que no início, né, Freud colocava jardim de infância. Imagina que você vai semear para depois... Aquela sementinha que você vai cuidar. A sementinha, é claro que ela precisa ser cuidada. Isso aí, óbvio, né? A gente cuida da sementinha. Mas mais do que cuidar, a gente precisa educar a sementinha. E educar passa por trabalhar a autonomia dessa sementinha, né? Tem coisas que ela vai ter que aprender a fazer sozinha, né? Inclusive, na interação com o outro, ela tem que aprender a mediar, né? A brincadeira, né? Mas passa lá, Marcelo, vamos lá, vai começar a ficar mais... Agora vai ficar mais tenso, viu, gente? O negócio aí vai ficar mais tenso. Se preparem, lá vem pancada. Porque agora a gente vai falar dos aspectos subjetivos do brincar. Porque, veja, a brincadeira, como ela é inerente a todas as espécies, todos os filhotes brincam, né? Brincar faz parte do processo natural de amadurecimento, social e cultural do bichinho também. Mas nós não somos só, né? Sabe aquela coisa do 1%? É o 1% que nos difere do chimpanzé, do orangotango, do, né? 2% que difere a gente. Mas esses 2% fazem uma diferença danada na nossa vida, gente. Porque é brincando que a criança, na verdade, desenvolve a linguagem, um aspecto super importante para a vida humana. Porque ao brincar, o pensamento da criança vai se tornando cada vez mais verbal. Ela vai narrando a ação dela. Vocês observem criança pequena, né? Brincando, ela vai narrando a ação. O pensamento dela vai entrando nesse processo de pensar, falar, fazer, pensar, falar. Então, é um processo que vai constituindo essa criança nesse lugar, inclusive, de humano. Tá? Então, a criança ela vai se humanizando nesse processo da brincadeira, porque nós temos a linguagem inserida nesse processo da brincadeira. Numa brincadeira, qualquer brincadeira, tá, gente? Não é só jogo, não. Na brincadeira livre da criança, sempre vão estar presentes aí, olha, a imitação, a gente falava, né? Essa criança ela tá te olhando, ela tá te observando. A imitação, a imaginação e a regra. Você quer ver como é você como professora? Pede para os seus alunos brincar de escolinha. Você vai ver lá.
Eles vão te representar até os trejeitos, as coisas, os seus vícios de linguagem, né? O seu modo de fazer, aonde você bota a mãozinha, né? Como é que você fala. Você se vê, você tem ali um desenho. Então, a família está vendo. Quando eles vêm brincar de escolinha, de família, né, na escola, eu vou ser a mãe, eu vou ser a filha, eu vou ser a vizinha fofoqueira. Ô, meu filho, vai ser a vizinha fofoqueira. Né? Ele traz aquela comunidade toda com ele ali e ele desenha aquilo. Ele mostra. Da família em cada brincadeira, porque as crianças refletem muito, e em casa elas repetem, igualzinho a professora, não tem pra onde. Acho que todo mundo que tem filho, que tem sobrinho, que tem neto, quem convive com criança sabe disso, independente de ser professora ou não. Exatamente. E aí a gente, de repente, vê as crianças brincando de perdeu. Não é isso? Sim. Né? Agora chora, vagabundo. Eu já vi criança brincando, né? É isso, Sim. perdeu. Então, assim, eles estão tentando, gente, entender que maluquice de mundo é esse. Porque na brincadeira, a brincadeira é zona de desenvolvimento proximal, aquele conceito de Vygotsky, né? Porque na brincadeira, a criança ela faz coisas que ela ainda, né, não é ainda papel dela, não é ainda a responsabilidade dela, mas ela traz e ela vive esse lugar. E ela tenta entender, ela tenta compreender que lugar é esse do adulto, né? Que lugar... Eu falava isso essa semana numa turma de professoras e as professoras falaram assim, teve uma brincadeira que estavam brincando de escolinha e ela me imitando, a criança brincando com os outros, e eu fiquei besta, porque as crianças obedecem mais ela como professora do que a mim mesmo como professora. Eu falei assim, olha que danado. Ela, quando ela briga e fala, e eles obedecem, e a mim não, eu fico falando lá, ninguém me liga. Então, assim, é muito interessante, né? Como é que a criança assume esse personagem, tentando entender o que é esse universo, o que é esse mundo. Brincar é a forma como a criança, na verdade, ela vai, como os psicólogos falam, elaborando. Nós, adultos, elaboramos as nossas questões, gente, falando. Claro que a gente tem aí terapia de música, terapia com artes, mas o ser humano, geralmente, quando tem alguma coisa angustiando, ele chama lá o pai, a mãe, o irmão, o marido, a namorada, e vamos falar, vamos desabafar, né? Sobretudo as mulheres, né? Como falam? Fala, né? Toda hora é uma DR. Mas a criança, ela ainda não tem esse recurso linguístico para expressar, né, o ciúme, a inveja, a raiva. Então, na verdade, é brincando que ela pode desenvolver, é brincando que ela elabora isso. Quando você vê aquela criança pegando aquela boneca, eu te odeio! E não é que a mãe sacode ela e diz que odeia, não, tá, gente? Calma. Mas ela, naquela hora, ela precisava colocar para fora aquele sentimento de frustração, de raiva, de falta, né, de amor, que ela estava, sabe, jogando ali naquela brincadeira. Então, brincar, e isso a gente precisa conversar com as famílias, né, gente? Brincar não é divertido, brincar não é só divertido, não, gente. Brincar, muitas vezes, expressa dor, angústia, conflito, sofrimento, né? Então, a criança, quando ela brinca, quando ela tem aquele tempo de brincar, ela está elaborando todos esses sentimentos. E veja, vamos combinar que para dar conta desse nosso mundo, a gente precisa falar muito, eles precisam brincar muito, né? Porque o mundo está nos engolindo. Né, Andréia, é importante a gente enfatizar, essa brincadeira não é o tempo todo aquela brincadeira dirigida, aquela brincadeira pedagógica, é o brincar livre, gente. Não. É a criança ter tempo, ter espaço para brincar, para criar, né? Isso é muito importante que a gente repita aqui. Tem uma coisa, né? A gente tem um fetiche pedagógico, né? Que tudo a gente precisa didatizar, não precisa. Eu posso contar uma história na escola pelo deleite de contar história e porque, como é literatura e arte, só de existir na escola já está educando. A brincadeira livre da criança, e é claro, a criança pequena, quanto menor, mais tempo de brincadeira livre ela precisa, né? A criança, depois dos 6 anos, também precisa. A criança de 8 também precisa.
A criança de 10... Gente, essas crianças estão vivendo um mundo extremamente assustador. Elas acabaram de sair de uma pandemia. As crianças passaram por perdas materiais, afetivas. E a gente quer botar a criança sentada, cobrindo letrinha. Pois E é, aí, nesse sabe, momento. aí depois seria- fala assim: não sei por que essa criança tem esse comportamento. Sério que você não sabe? Pois é, às sério. vezes não sabe mesmo, mas a gente está aqui para falar, gente. Então, A assim, criança precisa brincar de você, tempo, de espaço. você, professora como eu, viveu essa maluquice da pandemia. Foi cobrado, eu sei, professores trabalhando 16 horas por dia, produzindo material e ainda tendo que ouvir que era vagabundo. Né? Eu sei disso. Agora, imagina você estando vivendo tudo isso e você não ter com quem falar. Você ter que guardar tudo isso só para você. Você não ter ninguém para você desabafar. Você não ter ninguém com quem você trocar. Sabe o que acontece com você, professor? Você adoece. E sem Não é? maturidade, que as crianças ainda não têm maturidade para entender o que está acontecendo. Ainda Mas tem nem a isso. gente, né? Vamos combinar que nem a Nem gente a teve gente, maturidade para lidar com essa pandemia. Essa foi uma maluquice. Mas, enfim, a gente fala, né, Paty? A gente encontra, a gente Sim. troca, a gente reflete junto, a gente se fortalece um no outro. Né? Então, por isso, a interação é fundamental. E na infância, as crianças não vão sentar para ter uma DR. As crianças vão brincar. E nessa brincadeira que eles vão expressar toda essa angústia, esse conflito. É na brincadeira que eles vão elaborando esse mundo. E isso vai dando um alívio psíquico a essa criança. Alívio psíquico a essa criança. E eu quero dizer para o pessoal que está aqui comentando, gente, olha só, eu disse que hoje seria essa degustação, mas o curso que tem o mesmo nome dessa live, Brincante, a formação do professor que brinca, ele será disponibilizado para os integrantes da comunidade Brincar completo e ainda vai ter um plus, porque eu vou lá no laboratório, conhecer o laboratório de brinquedos lá na UF, vou conversar mais ainda com a Andréia, e eu posso dizer para você que ela aprofunda em cada aula, e ela vai ali esmiuçando cada questão. Então, vou falar se tudo você isso tem de interesse, novo, mas vou aprofundando. Vai falar de novo, mas vai dar outros exemplos, vai falar diferente, vai aprofundando. Com mais tempo, né? Com mais tempo. Com mais tempo. Então, gente, se você tem interesse, não só nesse curso, né, mas em tudo que tem na comunidade Brincar, aproveita, porque eu digo para vocês, vale muito a pena. Eu sei que está chegando perto do final, por isso que eu estou falando, mas ainda tem aqui um grande finale, né, Andréia? Que você vai passar para a gente. Sua privação, a privação do brincar produz graves consequências. Vamos lá para o final. Vamos lá para o final. Passar para o outro slide, por favor, Marcelo. Passa aí, Marcelo, para gente. Foi exatamente o que a gente falou, né? O nosso mundo, né? E aquilo que você estava falando, né? Crianças cada vez mais enteladas, quer dizer, prisioneiras da telinha, né? Porque a tela calma, a tela, né? E na tela ele está seguro. Não, mas enquanto ele está ali no quarto, no computador ou no celular, ele está seguro. Gente, nós estamos vendo o quanto o ambiente de internet é inseguro. Não é um espaço seguro para as nossas crianças. Nem para a gente que é adulto, imagina para as crianças. Né? Ainda mais para a gente que tem já algum filtro e alguma malícia. Você imagina para a criança. Né? Eu já ouvi, Andréia, em escola de educação infantil, que tem 2 horas o horário do silêncio. Quer dizer, aquelas crianças pequenas de 3 horas, de 3 anos, 4 anos, precisam ficar durante 2 horas em silêncio. Isso é completamente... Pois é, porque o que acontece? Absurdo. Esse silêncio, né, esse não poder falar, não poder expressar, não poder mover. Então, eu sou entelado, emparedado, eu sou isolado, silenciado, eu sou fragilizado, eu sou infeliz e eu fatalmente vou adoecer, que é, Paty, o que está acontecendo com as nossas crianças. Eu lembrei disso vendo as suas imagens aqui. As imagens estão aí, né? Excesso de informação, excesso de rede social, isolamento, né? Um culto, né? À perfeição. Aí essa imagem, né? Um culto à perfeição, porque na internet, né? Todo mundo tem que ser perfeito. E aí eu olho ali, eu não sou perfeito. Então me gera uma profunda
frustração, baixa autoestima e ali exaustão, né? Nós estamos chegando no século XX, 2 décadas, com uma juventude completamente exausto. Os meninos até brincam, eu falo assim, gente, eu na idade de vocês, eu pintava os canecos. Vocês com 20 e poucos anos só querem se trancar no quarto e ligar a televisão na Netflix e ficar assistindo ou ficar no celular. Entende? Assim, é uma questão. E aí, claro, aquela imagem, né, da competição, tá ali a árvore, né? A prova é subir na árvore. Então, a gente tem um mundo extremamente competitivo, extremamente vaidoso, né? Colocando ali questões, né, estéticas, padrões, padronizando. E aí você tem esse projeto. E aí, qual é o projeto para essa sociedade? Porque o que a gente está colhendo... egoísta, né? Egocentrista, né? A gente vive... que vai produzindo um isolamento, né, social. Gente, os jovens, as crianças e os jovens estão adoecendo. O número de internações de crianças, né, entre 9 e 14 anos aumentaram 107%. Depressão pós-pandemia, 27%. São 14 bilhões de pessoas no mundo inteiro com transtornos psíquicos. E veja, e a gente não pode lavar as nossas mãos e dizer, tá, é assim, é natural. Não é. O índice de suicídio entre jovens no Brasil cresceu absurdamente. Isso tem sido até abafado. E assim, depois acontecem violências de todas as formas e fica todo mundo apavorado. A live, né? Por que eles estão tão violentos? Assim? Por que isso? Por que eles estão tão... Gente, nós abandonamos a nossa infância, a nossa juventude. Nós franqueamos eles as redes sociais. Nós franqueamos essas crianças a educação. Nós estamos franqueando a educação dessas crianças à apostila, né? A gente só quer que essa criança fique quieta, parada e dê sossego, Paty, para eu ter tempo de ficar na minha rede social. É urgente resgatar esse brincar, é urgente resgatar esse desenvolvimento pleno do ser humano. E aí esse pai vai para mim, essa mãe chega para mim e diz assim, mas eu vou mandar meu filho para a escola só para brincar? E aí eu devolvo a pergunta, por quê? Você brinca com ele em casa? Qual é o seu tempo de... Qual é a qualidade da brincadeira do seu filho em casa? Você brinca com ele? Você senta para brincar com ele? Ele interage com outras crianças? Tem outras crianças na sua casa para essa criança brincar? Aonde que essa criança vai brincar? E aí, Paty, é muito sério, porque essa criança que está sendo colocada nessa máquina de moer carne, nessa máquina de moer consciências, nessa máquina de moer afetos, que, né, a gente chama de sociedade, e a escola não pode se omitir, não a gente que estuda sobre infância, a gente não pode se omitir. Essa criança privada de natureza, essa criança privada de movimento, essa criança privada de falar, sabe? De se comunicar. Essa criança privada do brincar, ela está adoecendo. Essa criança que está sentada fazendo apostila com 5, está se cortando com 12, tentando se matar com 15. Tá? E quando ela supera isso, ela chega lá na universidade, para mim, um jovem de 22, 23 anos, que precisa de 7 comprimidos para aguentar viver, para suportar a vida. A gente não pode achar que isso é o normal. Isso não é normal, tá? A gente precisa que os nossos jovens sejam felizes. A gente precisa garantir a felicidade dessas crianças. E é possível, gente, é muito mais simples do que se imagina, é possível, é tão gratificante. Sabe, André, eu sou defensora da pedagogia de projetos. E com a pedagogia de projetos, a gente trabalha e a criança tem espaço para brincar e para aprender, para pesquisar, para criar. Então, existem várias metodologias, várias abordagens, várias filosofias possíveis, né, de se colocar em prática. Vamos embora, gente. Vamos divulgar aí essa campanha. Eu sou um professor brincante. Para a gente encerrar aqui. Tá chegando no finzinho, gente. Eu queria ouvir muito mais, Andréia. Que bom que tem a comunidade brincar. Passa mais um, Marcelo, por favor. Que bom que tem a comunidade brincar, gente, porque senão eu ia ficar muito triste, porque me dá vontade de saber muito mais. Porque é isso, a gente precisa, nós que somos educadores, comprometidos com a infância,
Nós não podemos mais ficar omissos a isso que está sendo feito com a infância, porque é uma perversidade. Você tirar tempo do brincar da criança é produzir sofrimento, sabe, para essa criança. É adoecer essa criança, é fazer um adulto que, na verdade, vai ter uma série de problemas sociais, né, psíquicos, lá na frente. Eu, como educadora, sabendo de tudo isso, tendo todo esse conhecimento sobre criança, sobre quais são as necessidades da infância, eu vou me omitir, eu vou estar sendo negligente, eu vou estar negligenciando aquilo que é nosso trabalho, nossa função. A sociedade, é claro, tem outras falas, tem, e a gente tem que dar combate a elas mesmo, a gente tem que questionar, tem que enfrentar esse problema. A gente não pode fechar os olhos e ficar assistindo esses jovens cada vez mais infelizes, cada vez mais adoecidos, né? Então, assim, eu trabalho com a juventude, né? Eu tenho muitos alunos que estão lá. Veja, Paty, eles são sucesso escolar, eles chegaram na universidade, eles passaram no Enem, e às vezes perdem semestre, e às vezes perdem a faculdade, porque eles não conseguem dar conta das suas questões emocionais, porque eles sofrem de tantos transtornos, eles vieram acumulando ao longo dos 20 anos da escola, né, tantos problemas que quando chega na universidade. Então não adianta se preocupar do seu filho passar no Enem. Eu acho que a gente tem que se preocupar se essa criança está sendo feliz. Ela está sendo feliz? Então, confia que ela vai ser um sucesso escolar, gente. Criança, gente Andréia, feliz, aprende. Gente feliz, aprende. Antes da sua mensagem final, vou dar só um minutinho para você beber uma água. Eu quero falar para o pessoal o que vem por aí, porque a gente sempre mostra, né, quais são as lives da semana. Só enquanto a Andréia toma uma água, que ela vem dar a mensagem final para a gente. Vou pedir o Marcelo para colocar a imagem, porque na próxima semana, olha só quanta coisa boa a gente tem. E você é nosso convidado especial. Esses momentos aqui só acontecem porque você está aí do outro lado, porque você comenta, porque você compartilha, porque você está sempre pedindo um tema, um palestrante. Então, sem vocês que estão aí do outro lado, esse momento não aconteceria. Então, olha lá, na segunda-feira, dia 8 de maio, no Congresso de Gestores, vai ser com a Tamires, ela vai falar sobre gestão de tempo, o que nos torna menos produtivo. Você sabe o que te torna menos produtivo? Ela vai explicar direitinho, vai falar sobre isso e dar dicas de como a gente organizar melhor o nosso tempo. Aí na terça é lá no Saeb Digital, com a Alcenira Nogueira. Ela vai falar especialmente sobre os descritores de língua portuguesa, a defasagem leitora e o que fazer para alcançar sucesso na avaliação do Saeb. Então, o pessoal que está aí preocupado com as provas do Saeb não pode perder na terça-feira o Saeb Digital. E na próxima quinta, no dia 11 de maio, vai estar aqui a minha xará querida Patrícia Laurindo. Patrícia, um beijo para você, bem carinhoso. Ela vai apresentar a Lucy Godoy, que vai trazer atividades e vivências para crianças de 0 a 3 anos. Eu já conversei com a Lucy, posso garantir que ela tem muita experiência. Ela vai falar aí da parte da psicomotricidade, da parte afetiva, vai falar uma série de coisas interessantes e trazer dicas, muita prática para a sala de aula e para a escola em geral. Tá bom, gente? E além disso, já falei, vou deixar aqui. Não esqueçam a nossa comunidade Brincar, porque agora nós temos a Andréia Serpa, mais uma grande especialista, que vai colaborar todo mês com a gente e principalmente vai trazer esse curso incrível que hoje nós demos aqui o lançamento. O nome do curso é Brincante, a formação do professor que brinca. Então, toda semana vai entrar um módulo, vai entrar uns extras que eu estou preparando para vocês também lá na nossa comunidade Brincar. E sigam a gente no Instagram, por favor. Vou deixar aqui o @Congresso Brincar. Tem também o Instagram do nosso querido Vicente Falcão, que vai entrar já para dar uma boa noite para a gente. Coloca aí, Marcelo, por favor, a imagem do Instagram do Vicente. Por favor, sigam o Vicente Falcão. Vai lá, comenta, sugere palestrantes, sugere temas, que ele gosta de responder todo mundo. Tem o Instagram da minha xará, Patrícia Laurindo. Segue ela também. E
o meu, por favor, que eu vou amar conhecer melhor cada um de vocês e poder aí trocar experiências com todos vocês. Dito isso, eu vou chamar a Andréa Serpa de volta para ela dar a mensagem final dela. E eu diria, Andréa, desde já, muito obrigado. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, horas e horas debatendo esse assunto que eu amo. E gratidão por compartilhar todo o seu conhecimento e toda essa sua força, seu vigor, sua energia, sua maneira gostosa de falar e de ser direta, né? E isso me encanta muito. Muito obrigada. Eu adorei, tenho certeza que o povo gostou muito também. Aí eu vou passar aqui para você passar sua mensagem final para a gente. Então, mensagem final, eu acho que a mensagem não acaba, né? Porque o trabalho não acaba. Mas a mensagem é essa, gente, vamos como diz o Tiago de Mello, né, dar as mãos em quem vai na mesma direção, porque a gente precisa de muitas mãos e a gente precisa de muita gente que realmente da educação, que defenda a infância, que entenda, que compreenda os processos de educação e desenvolvimento da infância. A gente precisa desconstruir esse paradigma que existe uma oposição entre brincar e aprender. Na infância, brincar é aprender, né? A criança brinca e aprende brincando. Então, a gente precisa desconstruir esse paradigma que fez uma falsa... Porque isso é uma falsa dicotomia, né, gente? Isso é uma falsa dicotomia. Na infância, né? Aliás, eu que trabalhei com jovens e adultos, ouso dizer que até para muitos adultos brincar e aprender faz muito mais sentido, tá, gente? Aprendem muito melhor jogando, aprendem muito melhor de forma lúdica, mas na infância é a linguagem natural da infância. Então, a gente precisa vencer essa dicotomia entre brincadeira e aprendizagem. Brincar é aprender, brincar é coisa séria, brincar não é só divertimento, não é só tempo de ócio, brincar não é tempo à toa, brincar é constitutivo. Então, vem com a gente, participem aí do Congresso do Brincar, vamos construir uma grande rede de resistência e de defesa das infâncias, tá certo? É nesse sentido que eu povo. Andréia, além da comunidade Brincar, onde o pessoal pode te encontrar? Quem quiser falar com você, quem quiser te contratar, te levar para uma palestra, para um curso. Então, quem quiser, né, ter um pouquinho mais de Andréa Serpa, eu tenho um canal do YouTube, tá, gente? Onde vocês me encontram. Também tem Instagram, Andréa Serpa, né? Andréa Serpa, Facebook, Andréa Serpa é tudo. Andréa Serpa, Facebook, Instagram. E tem um canal de YouTube. Nesse vocês vão encontrar um trabalho, né, voltado realmente. Tem curso de contação de história, tem o Brincante, tem aula de alfabetização, avaliação, currículo, tem uma discussão de um monte de coisa lá. Então, foi um canal que eu abri durante a pandemia, fiquei trabalhando feito uma louca. Então, assim, tem canal Baú de Histórias, onde eu conto histórias, tem poesia minha. Então, assim, é um canal que tem muito material lá, dá para explorar muita coisa, né? De repente, passar um pedacinho, discutir com as famílias, discutir nos conselhos de classe, nas reuniões pedagógicas, tá certo? E eu estou aqui no Rio de Janeiro, sou professora ali na UF, quem quiser visitar o Laboratório de Brinquedos também vai ser um prazer. Semana que vem eu tô lá, hein? É isso vamos aí. Filmar, vamos fazer um trabalho muito legal para levar para a comunidade Brincar. Aguardem. É isso aí. Muito obrigada, meu povo. Foi um prazer. Andréia, muito obrigado, nosso carinho, né? Fique com o nosso abraço. Obrigado por receber também nossa equipe na semana que vem, que vai fazer gravação, entrevista, tudo que tem direito aí. E, é claro, muito bom ter você conosco nas nossas formações, né, André, que está passando aí com a gente aí nesse roadshow aí de formações por vários lugares aí. Espero que cada dia a gente esteja mais alinhados ainda, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Pati. Obrigado a Jéssica. Obrigado a todo mundo de vários lugares do Brasil que estiveram conosco, né? Um abração para todo mundo que estava aí. Um beijo para Fátima Crispim. Um beijo para todo mundo que está aí, né? Nossa, quanta gente boa, quanta gente maravilhosa que acompanhou hoje o nosso encontro. E é isso que a gente quer. Sempre, né? Esse encontro está gravado no YouTube e no Facebook. Acabou aqui, pega o link
e manda para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Andréia, esse vídeo de hoje é seu, tá? Use à vontade, não precisa pedir permissão. Pessoal que quiser usar na escola, na faculdade, na Secretaria de Educação, tá liberado aí, já tem nossa permissão, tá bom? É isso aí. Um beijo para todos vocês. Obrigado a todos vocês, nossos agradecimentos. E, se Deus quiser, até semana que vem. Segunda tem mais, terça tem mais, quinta tem mais. Beijo para vocês. Boa noite, Brasil!